Fala pessoas, dia 8/3, quarta-feira, vamos às notícias, não tem muita coisa, mas vamos conversar, né? Começando diferente aqui, foto mostra Elise Matsunaga em possível violação da liberdade condicional. O que aconteceu? Vamos ler. Elise Matsunaga apareceu em uma imagem registrada no próprio celular em um bar, aparentemente consumindo bebida alcoólica. Ela, todavia, não pode frequentar bares por estar em liberdade condicional. O aparelho telefônico e o computador da ex-detenta foram apreendidos na última semana, após ela ter sido indiciada pela Polícia de São Paulo por suposto uso de documento falso. Ela teria apresentado um atestado de antecedentes criminais falsificado para poder trabalhar em uma empresa. Embora Elise negue a infração, o Ministério Público de São Paulo pediu o retorno dela à prisão por conta disso, né? Então teve todo esse problema, aparece ela aí tranquilamente tomando uma cervejinha. O que eu quero conversar aqui com vocês é para vocês terem noção de como funciona o brasileiro. Eu peguei aí um punhado, pouquinho só, de comentários dos vários que eu li apoiando ela, tá? Porque o Brasil, ele é absurdo. Vamos ler aqui juntos, vamos ler juntos, porque pode ser que eu esteja falando absurdos, que não é verdade, mas eu tenho prints. Essa mulher não tem paz, deixa ela viver a vida dela. Aí o outro diz, deixa a mulher trabalhar e viver a vida dela. Ela pagou o que a lei estipulou para ela. Ai, gente, deixa a pessoa em paz. Já pagou pelo erro, né? Pouco ou muito tempo foi o que a justiça mandou. Gente, deixa a mulher viver, já cumpriu pena. Ou a mídia trabalha para a família milionária. Olha só as acusações, ó. Ioki tá bancando as publicações. A Ioki, que para quem não lembra, ela assassinou o marido, o dono da Ioki, né? Por isso que ela está tendo esse, vamos dizer assim, essa visibilidade toda na mídia. Sempre teve, porque são pessoas com muito dinheiro, importantes, e foi um caso extremamente chocante. Por isso a mídia está aí mostrando notícias sobre ela, tá? Deixa a mulher em paz, deixa essa criatura tomar uma cerveja em paz e comer um camarão, para de perseguir a mulher. São muitos comentários assim, e você percebe que não é brincadeira o que temos no Brasil. Tem outros comentários aqui que eu nem quis trazer, que ficam comparando ela com políticos corruptos, como se fosse justificar. Vocês poderiam estar falando de políticos corruptos. Na verdade, a mídia deveria estar atacando todos que estão errados. E ela estava errada. E o Brasil tem uma impunidade absurda. E o brasileiro precisa, antes de tudo, atacar a impunidade. Porque é isso que acontece no Brasil. As pessoas fazem o que fazem porque sabem que não acontece nada. Em tribunais de contas, 30% são parentes de políticos, como os indicados por ministros de Lula. Isso aí é uma coisa básica, tá? Ministros de Lula. E a Globo falando do Lula, tá? A Globo vai devagar aí atacar o Lula. Não, ainda não é o começo. Começou com o Estadão, começou com Folha e agora temos aí a Globo aos poucos. E falando em Lula, guerra às drogas traz prejuízo irreparável à sociedade. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania diz que descriminalização de drogas é questão de saúde pública que não se resolve por meio do encarceramento e punição. Que vai agradar muito também liberais, né, libertários, um monte de gente vai agradar. E vocês conseguem ver aí como as ideias se parecem, tá? Porque eles realmente gostam do lucro proletariado, tá? Por que essa guerra contra as drogas, né? É assim que a esquerda funciona. Flávio Bolsonaro anuncia retorno do pai em 15/3 e depois volta atrás. É uma novela, né? Vamos ver se vota, mas olha aqui a postagem, acabou a espera, vem aí 15 de março e depois ele falou, peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande, na verdade a data de retorno do nosso líder Jair no dia 15 de março era provável, mas não confirmada ainda, assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok? Pois é, mas voltando, com certeza os ataques não vão cessar e não sei como vai ser, né? Assim como o Trump, a guerra contra a direita sempre será, né, funcionará. Claro que aí a mídia vai começar a dividir os ataques, como já está dividindo. Um pouco batendo no Bolsonaro e um pouco vai começar a bater no Lula. Ainda está muito cedo, mas estão começando, tá? Eduardo Bolsonaro usa a notícia de quando seu pai era presidente para reclamar do preço da gasolina. Pois é uma coisa que eu faço aqui, eu trago as notícias, a pessoa pensa que é fácil, mas imagina eu trazer uma notícia aqui de anos atrás e falar, olha só o que está acontecendo no governo Lula. Pois é mais ou menos isso que aconteceu. Depois ele apagou porque era 11/3 de 2022 e acabou pegando mal. Então não é fácil as coisas. E munição, a esquerda adora isso aí, né? Sérgio Cabral cria perfil pessoal no Instagram e posta vídeo malhando, virou influencer, né? Está solto aí, pediu desculpas pro Toffoli e agora está tranquilamente aí. Talvez muita gente vai curtir, porque aquilo foi a primeira notícia, né?
O brasileiro, ele gosta, muitas pessoas, vamos dizer assim, enxergam quase um espelho. Essas pessoas têm essa admiração com gente que faz as coisas errado, né? Folha de São Paulo: bolsonarismo cresce e esquerda encolhe nas redes desde as eleições, diz a agência. Que estranho, a Folha falando algo do tipo, né? Mas bolsonarismo é aquilo. Infelizmente, pode até crescer nas redes sociais, mas não pode manifestar. Se estiver na porta de quartel como estava, não importa, foram presos. E você vê, quem é que tem coragem agora, depois de tudo que foi feito, fazer uma grande manifestação, puxar uma manifestação? O que pode acontecer com os bolsonaristas, né? A matéria aqui é até meio confusa, mas sigamos. TV Janja: Rosângela da Silva usou a estrutura da TV Brasil para realizar uma live para promover o Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas. Gabinete. Falaram muito que a direita tinha o gabinete do ódio. A esquerda vai fazer abertamente e não acontecerá nada. Por isso que eu falo, o bolsonarismo. O bolsonarismo não podia fazer absolutamente nada. Ainda não pode. E a esquerda faz o que quer, muito tranquilamente. Brasil deixa de ganhar 2 pontos no PIB com educação de má qualidade. E se fala, as pessoas, quanta gente, eu vejo pessoas que eu conversava, que eu comecei a tirar um pouco dessa coisa de esquerdismo, né? E hoje eu vejo que elas foram dobradas pela Globo, concordam com a Globo. É muito complicado o brasileiro, é muita televisão, é muita notícia, é muito medo, né? O controle do povo através do medo. Eu vi muita gente acreditando em cada bobeira que a mídia fala. Infelizmente as pessoas, não era só o PIB, tá? Muitas coisas no Brasil seriam diferentes se as pessoas tivessem um pouco mais de pé no chão, né? Não fossem tão ignorantes, tá? Ignorantes que eu falo de ignorar detalhes. Nunca ignore detalhes, os detalhes que formam o todo, tá? Advogada condenada em caso Prevent Sênior critica juiz misógino. Pô, mas que coisa, hein? Agora tudo é isso. Então ela perdeu porque ela foi na CPI, falou muito mal aí, representou os médicos, ex-médicos da Prevent Sênior, perdeu, né? Fez todo aquele estadalhaço, mas perdeu e agora vai falar que misoginia, né? Bom, então vamos direto para as notícias internacionais, porque Coreia do Norte dispara contra fronteira e ameaça Estados Unidos. Coreia do Norte adverte Estados Unidos contra a interceptação de mísseis de teste. E o que está acontecendo? Que os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão muito amiguinhos agora, estão fazendo treinos juntos militares, porque o caldo está engrossando, e por isso estão treinando e se preparando. E a Coreia do Norte está vendo tudo isso e começou a fazer o quê? Testes, fazer aí exercícios bem na divisa, bem ali próximo das Coreias no Oceano Pacífico, que se os Estados Unidos fizer qualquer coisa, interceptar qualquer míssil que passa ali perto, a Coreia do Norte vai falar que é guerra. Olha só em que nível estamos, né? Pois é. Então os caras sempre foram ponta de lança do comunismo. Antigamente era Cuba, agora é Coreia do Norte, né? A consolidação da posição sino-russa como fundamento do mundo multipolar. Isso significa que a Rússia e China possuem um alto grau de concordância em posições-chave envolvendo relações internacionais. Não estava tanto, a China estava bem assim na dela, mesmo acontecendo aí toda essa invasão da Ucrânia, mas agora os Estados Unidos começou a mostrar aí para que veio, e eu falei que uma hora isso ia romper. E a China está dizendo aqui, alerta para conflito inevitável com os Estados Unidos e defende Rússia. Em coletiva de imprensa belicosa, novo ministro das Relações Exteriores chinês criticou Washington pelo apoio a Taiwan e pelo incidente do balão espião. E aí, você vê, falei, a China, ela vai para cima. Uma vez o Xi Jinping falou que era uma muralha de aço, que os inimigos bateriam a cabeça, né? E a China está falando mais ou menos o que um general disse do americano, que falou que 2025 é a guerra com a China. Então, temos pouco tempo pelo visto, né, para nos preparar. Quem alegou que Washington quer superar a China, mas a realidade, a chamada competição do lado dos americanos é contenção e supressão total. Um jogo de soma zero onde você morre e eu vivo, né? Então a China tá aí com palavras bem duras e vai realmente, né, ficar do lado da Rússia, como a gente já tinha falado aqui. Demorou, teve ainda muitas conversas, né? A Xi Jinping foi nos Estados Unidos, né? Foi aí na reunião, brigou até com o Trudeau, mas pelo visto agora não vai ter muita aproximação. O mistério por trás do desaparecimento de poderosos empresários. O bilionário chinês Bao Fan já está desaparecido há mais de 2 semanas, somando-se à lista de 5 outros magnatas proeminentes.
que isso é muito comum, né? Em 2020, o fundador do Alibaba, Jack Ma, também desapareceu dos olhos do público por vários meses. Na época, ele se preparava para lançar o IPO da empresa de pagamentos digitais Ant-Financial. O que eu falo para vocês é que a China, ela quer o controle absoluto. Os caras podem ser bilionários? Podem, mas eles são propriedades do Estado chinês. Então, se eles começarem a sair um pouco assim da linha, eles veem que eles estão ficando bem espertinhos, Jack Ma sumiu, tá? Voltou, apareceu mais magro do que já era, né? E completamente estranho. Deve ter feito o que com esse cara? E o que acontece com esses magnatas? Você pode ser bilionário, mas se o Estado quiser lá, ele fala, você não vai ser mais dono de nada, me dê tudo, tá? Até para conseguir maiores informações internacionais, muita tecnologia, muito dinheiro, né? O Estado, quando se fala em comunismo, essa liberdade, né? Esse capitalismo falso que existe nos novos comunistas, né, contemporâneos, é uma coisa meio surreal, assim, uma coisa não muito, vamos dizer assim, real, física, porque quando o Estado quer, ele vai lá e toma. Elon Musk está trabalhando em um rival para a empresa de IA, o Woke, que ele fundou e deixou após 3 anos, diz o relatório. Ele fundou o ChatGPT, que está muito bom, né? Mas ele foi indagado, porque você falou que tem medo da inteligência artificial, está falando em ChatGPT e ele disse isso aqui no Twitter. O OpenAI foi criada como uma empresa de código aberto e é por isso que eu chamei de IA aberta, sem fins lucrativos, para servir de contrapeso ao Google. Mas agora se tornou uma empresa de código fechado e lucro máximo, efetivamente controlada pela Microsoft. Não é o que eu pretendia, porque agora tem um plano de $20. ChatGPT mudou bastante, está cada vez mais rápido, tá? Não está caindo tanto, pelo visto estão investindo bastante. A Microsoft com Bing talvez use aí o ChatGPT. Eu digo que o ChatGPT também tem muitas limitações agora e até tem ataques ao Elon Musk, tá? O multimilionário plano do Japão para estimular casais a terem mais filhos, né? Focar atenção, propagandas relacionadas às crianças, cuidado infantil, tentar apoiar aí os japoneses a terem mais filhos, porque o que acontece? Tem muito mais, a população idosa está aí cada vez maior, né? E não tem jovens para sustentar. Então o Japão está em sérios apuros, coisa que o Elon Musk inclusive fala bastante, né? Que essas coisas podem acontecer pelo mundo todo. E as pessoas não estão acordando para os perigos, que também é um perigo, né? As pessoas cada vez mais evoluídas não querem mais filhos, né? Por N motivos, por uma vida moderna, e acaba que afeta o lugar onde vive, né? O país onde vivem. Meta planeja demitir milhares de funcionários ainda esta semana, né? Mark Zuckerberg, com aquela ideia do Meta, de um mundo virtual, não vingou nada, né? Infelizmente, para ele, perdeu muita coisa, né? E para finalizar, a Talibã revisa casos de divórcios e obriga afegãs a voltarem para ex-maridos que cometeram abusos. E aí as feministas não falam nada, né? As feministas ficam quietinhas quando é esse tipo de assunto, sendo que, sinceramente, deveriam falar bastante, né? Deveriam se revoltar, mas falam que o Brasil é muito ruim. É a mesma coisa da causa, né, LGBT, que o Brasil é um país muito intolerante. Imagina esses países. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Estamos aí praticamente todos os dias juntos. E lembrando, o canal não tem propagandas, Pix ou link da Amazon. Se clicar, comprar qualquer coisa, ajuda o canal também, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.